Fala, Esparta, nós estamos aqui de volta para darmos continuidade aqui à nossa aula de tortura. Bora para cima, vem comigo aqui, nós vamos falar agora sobre a parte que vai abarcar as formas qualificadas da nossa legislação. Vamos fazer melhor aqui, vamos dar uma olhada aqui na própria lei, tá bom? Vamos lá, parágrafo terceiro, que a gente vai estudar aqui agora, parágrafo terceiro, vem comigo. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos, ou se resulta em morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Isso aqui, galera, é uma qualificadora, tá? Uma qualificadora, vai aumentar ali a penalidade. Nós temos a penalidade aqui normal de 2 a 8 anos de reclusão, beleza? Agora, se a tortura além da tortura, camarada, causar uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena vai ser de reclusão de 4 a 10 anos. Agora, se gerar morte, voltando aqui, se gerar morte, a pena é de reclusão de 8 a 16 anos. Essa é uma qualificadora. E professor, como assim que ele não vai responder por lesão corporal, ele vai responder por tortura? Vem aqui comigo que eu vou mostrar aqui para vocês. Espera aí. No direito, tudo o que vai definir é a vontade. A vontade que está na cabeça do indivíduo, tá? Esse aqui é um cérebro. É o que está na cabeça do indivíduo que vai determinar o crime muitas vezes. Então vamos supor que o camarada, ele teve a vontade, o dolo de cometer tortura. E aí ele começou a torturar. Ele começou a torturar aqui. Só porque o cara, ele excedeu, exagerou na tortura, né? Já não bastasse a tortura ser zoada, o cara ainda excede. E aí ele comete uma lesão corporal. Nós estamos falando aqui de dolo no antecedente e de culpa no consequente. É o que nós chamamos de conduta pré-dolosa. É uma conduta pré-dolosa, porque tem dolo aqui e culpa aqui no final. Ele começa a torturar só porque por culpa, por consequência, sem querer, ele acaba gerando uma lesão corporal. Ou ainda, ele acaba gerando morte. Por culpa, sem querer, exagerou, gerou a morte. Ah, professor, ele não vai responder por homicídio aqui, não? Não. Ele não responde por homicídio aqui, beleza? Ele vai responder por tortura e resultado morte, com a qualificadora de morte. Existe a possibilidade lá no Código Penal ter uma qualificadora assim também, ó, homicídio qualificada pela tortura. Lá na lei de homicídios, lá no Código Penal, existe a possibilidade lá do cara cometer homicídio e ser qualificado pela tortura. Como assim, professor? Ó, o objetivo do camarada no início aqui era matar mesmo. Ele já tinha um dolo inicial de matar. Só porque ele torturou antes para atingir a finalidade do homicídio. Então ele utilizou ali a tortura só com um meio mais cruel para poder atingir a finalidade dele, que era o homicídio. Aqui não, aqui ele não queria necessariamente a morte. Ele queria a tortura, mas que por vacilo, por excesso, ele atingiu aqui a morte. Por culpa, ele alcançou a morte. Então ele vai responder por, nesse caso, ele vai responder por tortura qualificada pela morte.
Aqui o camarada queria o homicídio, então ele usou a tortura como meio para alcançar o homicídio. Aí aqui é o homicídio qualificado pela tortura. Sacaram como é que era a parada? Tudo depende da vontade inicial do camarada. Tudo depende da vontade inicial do infrator. Sacaram a parada aí? É isso. É isso. Beleza? Tranquilo? Então a lei vai falar sobre isso aqui, ó. Se resulta morte, é de 8 a 16 anos. De 8 a 16 anos de reclusão. Se lesão corporal, vai ser de 4 a 10 anos. Show de bola? Perfeito. Vamos continuando aqui. Agora, nós não estamos falando de qualificadoras, nós estamos falando de aumento de pena, que é a pena base de 8 a 8 anos, de 2 a 8 anos, mas esse aumento aqui, ó, de 1/6 a 2/3 da pena. Essa pena aqui vai ser aumentada de 1/6 a 2/3. Quando? Quando o fato é cometido por um agente público, quando a tortura é cometida contra criança, contra gestante, contra deficiente, adolescente ou maior de 60 anos, tá? Mais de 60 anos. Ou se é cometido por meio de sequestro. Então, por exemplo, o cara sequestra aqui, ele sequestra, e lá no sequestro, após o sequestro, ele começa a torturar. Aí ele vai ter esse aumento de pena aqui. Se o cara é policial, ele vai ter esse aumento de pena aqui. Sacaram a parada aí, galera? Se ele for policial, agente público, qualquer agente público que seja, vai incorrer nesse aumento aqui. Então, o que é o bizu para vocês? Vocês têm que decorar o aumento de pena de 1/6 a 2/3 e você tem que começar a delimitar esses aumentos de pena aqui, porque como a lei é pequena, vocês têm que decorar, vocês vão precisar decorar essas situações. Agente público, criança, adolescente, deficiente, maior de 60 anos, mediante sequestro. Tem que colocar na cachola, tá bom? Porque às vezes a própria banca vai querer cobrar isso aqui para vocês, tá? Pela lei ser curtinha, pequenininha, elas podem querer cobrar isso aqui para vocês, tá bom? De vocês. Beleza. Outro fator que esse aqui é muito importante e cai muito em prova é o efeito da sentença, tá? Após a condenação, existem os efeitos da sentença. Além da condenação, do período que ele vai ser preso ali, existem alguns efeitos da pena, tá? E um dos efeitos da sentença vai ser a perda do cargo, da função ou do emprego. Mas não somente isso, ele vai ter a interdição também pelo exercício do dobro do prazo da pena aplicada. Como assim, professor? Não entendi bosta nenhuma. Vem cá que eu vou mostrar pra vocês aqui. O que acontece? O camarada ele foi condenado. Há quantos anos, professor? Há 8 anos. Vamos supor que ele pegou 8 anos aqui. A tortura. Ele foi condenado pelo crime de tortura. Nesse caso, o juiz vai dar a sentença lá, o papelzinho, de condenação de 8 anos. E automaticamente, tá? Guarde isso aqui na cabeça de vocês, porque isso aqui cai em prova. Automaticamente ele vai perder o cargo dele. Ou a função pública dele, ou o emprego público dele. E aí ele vai ter interdição para exercer qualquer função pública, qualquer cargo público, pelo dobro dessa pena aqui, ó. Ou seja, 16 anos. 16 anos, ele não pode exercer função pública. Ele não pode ser comissionado, não pode ser contratado pela administração pública, ele não pode exercer função. Ele vai ficar 16 anos inabilitado de prestar concurso público, por exemplo. Beleza? E essa perda aqui, e a interdição, é automaticamente pela sentença. O juiz não precisa escrever na sentença. Normalmente, os efeitos de uma sentença penal condenatória, como por exemplo lá no racismo,
existe a possibilidade de, no racismo, um servidor público que cometeu um crime de racismo, ele pode acontecer de perder a função pública dele. No caso de abuso de autoridade, também pode acontecer. Quem vai determinar isso é o juiz. O juiz vai analisar o caso e vai sentenciar a pena de privativa de liberdade. E aí o juiz vai ter que escrever, ó, se o juiz entender que ele vai perder a função pública dele, o juiz vai ter que escrever lá na sentença, ele vai sentenciar. Condeno também a perda da função pública, papapá. Aqui, na lei de tortura, é automático. Automaticamente o cara vai perder. O juiz não precisa nem decidir. O juiz não precisa nem escrever na sentença. A própria lei traz isso, beleza? E ele vai ser também interditado pelo prazo do dobro da pena aplicada na condenação dele, beleza? Então grave na cabeça de vocês. Vai ser a pena, vai acarretar automaticamente a perda do cargo e a interdição pelo exercício, pelo dobro do prazo da pena aplicada a ele, beleza? Tranquilo. A extraterritorialidade, isso aqui também volta e outras vezes vem caindo em prova, mas não é tão assim, tá? Que vai falar o seguinte, que a lei vai ser aplicada mesmo que o crime não tenha sido cometido aqui no Brasil, mesmo que não foi cometido aqui no Brasil, desde que a vítima seja brasileira ou o camarada que cometeu o crime, ele esteja sob jurisdição brasileira. Seja numa embaixada, ou seja em algum local que exerça poder no nosso país, no nosso estado. Ou vamos supor que o crime foi cometido lá na França. Um crime de tortura foi cometido lá na França. A vítima foi brasileira. Ela ficou na França. E o camarada é brasileiro também. E ele veio aqui para o Brasil. Por mais que não foi cometido em território nacional, por mais que não foi cometido aqui no território nacional, a jurisdição brasileira, ele está sob jurisdição brasileira, porque ele voltou para cá. Vamos supor que a vítima nem seja brasileira nesse caso. O cara voltou para cá, pro Brasil, ele vai ser condenado. Nós chamamos isso de extraterritorialidade incondicionada. Porque não precisa nem de condições para que o Estado brasileiro ele possa exercer o seu poder punitivo. Beleza? Então pode guardar na sua cachola aí, guarde no seu caderninho também, que a lei pode ser aplicada a um fato de tortura cometido fora do país, fora do território nacional, desde que a vítima seja brasileira ou o cara que cometeu o crime esteja sobre uma jurisdição brasileira. Show de bola? Tranquilo, então. É basicamente isso aqui que eu queria trazer para vocês da lei de tortura, tá? Ela é pequena, é uma lei que você consegue ler várias vezes, é uma lei que você vai conseguir uma matéria, um assunto que você consegue fazer muitas questões e evoluir muito rápido nela. Tem um custo-benefício muito alto porque ela é pequena, rápida de ser estudada, boa de fazer questões e sempre é cobrado em prova, tá bom? Principalmente carreiras policiais, que é o nosso foco aqui. Tamo junto? Então, galera, muito obrigado, valeu pela presença, revise o conteúdo, faça muitas questões, faça anotação desse materialzinho que a gente trouxe para vocês, que eu tenho certeza que vocês irão muito bem nas legislações extravagantes. Tamo junto? Fica com Deus, um forte abraço e até mais. Valeu!